O jornalismo é constituído de um sistema de mentiras. E isso não é uma coisa assim horrível e diferente de tudo o que a gente está acostumado, porque a gente está acostumado justamente com isso, né? Vamos imaginar assim, quando nós pensamos em coisas etéreas, elevadas, como a eternidade, a nossa morte, o nosso destino eterno, coisas assim que realmente profundas, e né, a gente pensa sobre essas coisas e tenta pensar assim o que a gente quer, né? E isso é bastante difuso. A gente não consegue, e quando a gente vai tentar exprimir isso, expressar essa fé ou esse anseio por algo maior e tal, essa coisa a gente não consegue porque nós não dispomos de palavras que falem sobre isso. Quando a gente consegue, sai outra coisa, né? E que outra coisa é essa? São as combinações de palavras, de sentimentos e de expressões, de imagens, né? Que estão aí para a gente usar. São as combinações que estão disponíveis, né? E a nossa linguagem ela não consegue falar realmente aquilo que a gente realmente anseia. E tem gente que passa a vida inteira sem nem mesmo expressar isso, sem nem mesmo pensar sobre isso, porque fica presa a categorias que lhes são dadas no jornalismo, né, principalmente, e nos debates públicos, nas conversas e tal. Então, por isso o jornalismo acaba sendo um sistema de mentiras, de auto-enganos. E isso é o que faz, é daí que vem, né, tudo aquilo que a gente acredita. Muitas vezes a gente começa, por exemplo, essas questões de eternidade, transcendência, a gente começa a tentar trazer para o nível da nossa expressão oral. Aí pronto, aí a gente já mata tudo, porque a gente não tem palavras para isso. Só os grandes escritores tiveram, aliás, a custo de muito esforço, eles conseguiram expressar essas coisas maiores, elevadas. E nós não conseguimos. Se nós não recorrermos aos escritores, a gente não vai ter palavras nem sentimentos para isso. Palavras já vai ser mais difícil ainda, mas pelo menos como leitores a gente vai ter algum sentimento mais ou menos alinhado com essas realidades que são atemporais, que são elevadas, etc, né? Eu estou falando isso para dizer do que trata o jornalismo. Porque quando a gente começa a pensar nessas coisas etéreas, então a gente desce um pouco para poder expressá-las. E a gente desce e vira o quê? Vira um discurso sobre ética, né? E aí, desse discurso sobre ética, a gente começa a descer mais ainda, vai descendo, e se torna, então, as disputas políticas, as disputas de discurso, né? E hoje o que a gente vê no jornalismo, graças ao avanço, né, de uma série de relativismos, né, que foram gerados justamente pela percepção dessa inadequação linguística, a gente vê que o jornalismo é o quê? É uma guerra, é uma briga de compartilhamento de sensações. Quer dizer, eu quero que você sinta a mesma coisa que eu estou sentindo. Então eu escrevo de uma determinada maneira. E isso quem escreve. Eu escrevo, você escreve. Agora quem não escreve apenas lê. E o que ela está fazendo? Ela está apenas sentindo as coisas conforme querem que elas sintam, né? Então ela não tem nem chances de defesa. Então aí nesse sentido, quanto mais estudo uma pessoa tem, pior. Por quê? Porque a pessoa que é a pessoa que estuda bastante, que tem uma faculdade, um mestrado, um doutorado? É uma pessoa que se acostumou a aceitar certos jogos de linguagem. Ela aceitou, ela se acostumou a pensar formalmente e pensar institucionalmente. E é isso que é o discurso jornalístico, é o discurso da opinião pública. O que é a opinião pública? O conjunto das ideias, das opiniões, das imagens, das sensações legítimas. Então aí você vê aqui, você ouve uma expressão, ela evoca um sentimento e você sabe que aquele sentimento é o sentimento correto a ser evocado por aquela expressão. Não é uma expressão que vem de um sentimento, mas o sentimento vem da expressão. Então é aquela história, né? Quem não diz o que não consegue pensar, né? Não consegue dizer o que pensa, o que sente, acaba sentindo aquilo que pensa, aquilo que ouve, aquilo que diz, né? Então é isso que o jornalismo é isso que o jornalismo faz. Então é isso que eu quero dizer, né? Quando eu digo, como eu postei no Facebook aí hoje, que para fazer jornalismo nós temos que primeiro nos libertar dele. E isso não quer dizer só para quem, não estou dizendo isso só para quem quer fazer jornalismo, mas para todo mundo. Se você quer entender alguma coisa, você tem que se libertar primeiro dessas imagens
e tentar pensar com a realidade. Nisso, as pessoas simples que não têm instrução conseguem fazer muito mais fácil, porque elas sabem que a realidade não é feita de discursos e nem de formalidades. Elas sabem que as necessidades que elas têm, financeiras, etc., emocionais, todas as necessidades são muito mais concretas, né, do que a necessidade daquela pessoa estudada, que tem uma vida mais ou menos confortável e vê as coisas, as necessidades que ela tem são todas assim, quer dizer, fora, né, além daquilo que é realmente concreto. São necessidades abstratas, né, são necessidades sentimentais, necessidades, enfim, coisas que não estão presentes concretamente. Então, é interessante a gente observar, porque é isso que eu estou falando, isso tudo que eu estou dizendo explica de certa forma por que as pessoas estão tão apreensivas às vezes com guerras de narrativa na grande mídia, né? E não percebem que existem coisas mais concretas, mais reais que estão em jogo nessas guerras, como as próprias liberdades, né? Quer dizer, como disse o professor Olavo de Carvalho em um vídeo recente, as pessoas têm mais medo de um vírus que elas apenas ouviram falar do que medo, por exemplo, de sair na rua com uma máscara que está tirando objetivamente o oxigênio delas, né? Então, isso é um sinal de uma esquizofrenia social grave, né? E isso é obra do jornalismo. Então, é importante a gente saber disso.